Olá, esse é o mais um CMA Entrevista, é o segundo programa que vamos falar sobre as perspectivas para o investimento em commodities. Estou com o Lucas Serra, analista da Toro Investimentos, que vai comentar aí os principais tendências aí desse setor. Oi, Lucas, tudo bem? Oi, Sinara, tudo jóia? Prazer estar aqui com você hoje. Igualmente. Me ouve bem? Te escuto bem. Você? Ah, também, tá perfeito. Bom, Lucas, a gente, o tema da nossa entrevista hoje são as ações, né? Empresas que têm ações na Bolsa e que estão ligadas aí às commodities, né? São as produtoras de commodities, ou a holding, né? Que tem investimento em commodities, elas compõem aí boa parte, né? Do investimento da carteira da Bolsa e incluem aí empresas gigantes, né, como a Vale, Petrobras. Então, para começar, eu queria te perguntar, vale a pena investir nessas empresas? Para quem investe em ações, tem como não investir nessas empresas? Olha, Sinara, boa pergunta, né? Até mesmo pensando em termos econômicos aqui no Brasil, a gente vê que o Brasil é um país que ele é bem focado nessa parte de commodities. Tanto commodities agrícolas, como também commodities metálicas, né? E não por menos que a gente percebe Vale e Petrobras disputando a liderança como as principais empresas do Ibovespa em termos de peso, né, na composição da carteira do Ibovespa. Outras empresas também de proteína animal, como JBS, figurando ali também, e outras empresas até do próprio setor agro, que também compõem Ibovespa, sem contar a parte de siderurgia. Então, realmente são empresas bastante importantes e bastante relevantes também na composição do Ibovespa como um todo. Então, ao meu ver, um investidor que deseja montar uma carteira que seja diversificada, uma carteira que seja equilibrada, acho que em algum momento ele vai sentir essa necessidade de colocar algum tipo de empresa de commodity, alguma empresa desse perfil dentro da carteira dele, né? Seja, por um lado, com um foco um pouco mais estratégico, às vezes um foco mais de acompanhar o próprio índice de referência, o Ibovespa, então fazer uma alocação um pouco mais estratégica em termos de tentar replicar mesmo, ou até aquele investidor que prefere fazer um stock picking, ou seja, que prefere selecionar algumas empresas de uma forma um pouco mais criteriosa, um pouco menos passiva, um pouco mais ativa. A gente observa que as empresas de commodity dão excelentes oportunidades quando a gente trata de investimento em renda variável. Claro, a gente tem que citar também que, no geral, são empresas cíclicas, empresas que muitas vezes dependem do ciclo econômico, dependem também de cenário internacional, o que pode acabar impactando o desempenho da própria empresa, o desempenho das próprias ações delas nas bolsas de valores, mas que sim, tem espaço, acho que para todo investidor que deseja montar uma carteira robusta de ações, ter pelo menos uma alocação em alguma empresa de commodity ou em alguns setores relacionados a commodities. Legal. Bom, acho que para introduzir o assunto foi bom, né? A gente tem aí vários setores, né? Só para quem não conhece, né? A gente tem o setor de mineração, metalurgia, siderurgia, tem petróleo e gás, combustíveis, proteína animal, papel e celulose e as commodities agrícolas, né? E outras, grãos. É, Você também mencionou os fatores, né, que podem impactar. É, Dá para você dar assim uma pincelada assim de como que funciona cada setor, quais são as especificidades aí de cada um desses segmentos
E o que que nesse ano, ou, né, nos últimos anos, você tem visto aí como principais fatores que têm influenciado, né, no desempenho das empresas? Eu acho que assim, quando a gente trata de commodities, de uma forma geral, né, depois eu entro ali na particularidade de cada um dos setores, a gente tem que ter em mente que, geralmente, né, se não em todos os casos, a gente tem produtos que são produtos homogêneos e negociados na maioria das vezes no mercado internacional. Então, essas empresas acabam que elas ficam submetidas ao preço que é praticado lá fora, e isso daí vai impactar diretamente a receita, né, de cada uma delas. Então, tratando de Vale, por exemplo, né, já para a gente começar nessa parte, introduzindo cada um dos setores, no setor de mineração a gente tem a Vale, que vai impactar, vai ser impactada diretamente pelo preço do minério de ferro. Então, o que vai impactar, por sua vez, o preço do minério de ferro? Principalmente a questão relacionada à maior ou menor demanda chinesa atualmente, né? Então, até nos últimos anos, a gente pode dizer, que a economia chinesa vem apresentando uma dificuldade de tracionar, apesar dos vários incentivos que o governo chinês vem tentando dar. Então, acaba que esse cenário de minério de ferro mais desvalorizado, quando a gente pensa em termos médios, e também esse recuo dos preços do minério de ferro que a gente observa desde o início do ano de 2024, acaba impactando a receita prevista para a Vale e, consequentemente, o preço das suas ações. Quando a gente entra no setor de petróleo e gás, por exemplo, acho que algo bem similar vai depender bastante do preço do petróleo Brent, e, por sua vez, o petróleo Brent é impactado, ou vem sendo mais impactado, primeiramente, no início da guerra entre Rússia e Ucrânia, trouxe um choque de petróleo, um choque nos preços do petróleo bem significativo. Depois, a gente também veio a observar, mais no final do ano passado, esse ano também, conflitos surgindo no Oriente Médio. Então, essas incertezas vêm mantendo o preço do petróleo em patamares mais altos, com essa possibilidade de uma menor oferta de petróleo. E também na questão da própria OPEP, ou OPEP+, que também vem regulando a oferta, realizando consecutivos cortes na tentativa de manter o preço em patamares elevados. Então, em linhas gerais, Sinara, eu diria que é isso, é bem um casamento entre oferta e demanda que forma o preço, e as empresas de commodities acabam que elas têm que aceitar, né, esses preços no mercado, do mercado internacional. Algumas empresas conseguem desempenhar algumas vantagens competitivas, voltando a falar da Vale, então a gente tem minério de ferro que é negociado com um certo prêmio no mercado internacional, outras empresas vão ter um pouco mais de particularidade, mas no geral, quando a gente pensa em empresas de commodity, a receita é bem balizada pelo preço da commodity em si. E depois, acho que o que vai fazer diferença realmente de uma empresa ser uma boa empresa, ou ser uma empresa que a gente não gosta tanto, né, em termos de análise de resultado, análise daquela empresa, vai dizer mais respeito à estrutura de custos, se ela tem vantagens competitivas, quais são os ativos que ela possui, qual a forma que ela consegue explorar ou até mesmo negociar aquela commodity, que aí já vai entrar um pouco mais no micro, no caso a caso de cada um dos setores, de cada uma das empresas. Beleza. E na sua visão, quais setores de commodities você acha que devem se destacar mais e ou quais empresas, né? Uhum, Quais são as perspectivas que você vê para cada setor ou empresas, as principais, por exemplo? uhum. No setor de mineração, nossa recomendação é em Vale, a gente tem um preço-alvo na casa de R$ 95, que até em relação ao preço de tela que ela está negociando agora, na casa de R$ 61, dá um upside bem interessante na casa ali de aproximadamente 55% em relação ao preço de tela atual. E assim, é uma ação que a gente gosta bastante em termos principalmente do operacional. A gente sabe que o preço do minério de ferro nos últimos tempos vem um tanto quanto pressionado por causa dessa questão da China, mas a gente acredita que em algum momento essa demanda chinesa ela possa voltar, possa retomar.
e a gente já tem uma certeza que não vai ser tão no curto prazo assim, pode ser uma tese que demora um pouco mais a maturar, até mesmo por conta do setor imobiliário, setor industrial da China, que vem apresentando essa dificuldade, mas em algum momento a gente acredita que isso daí deve retomar, acabando resultando, né, numa maior demanda por parte de minério, o que vai ocasionar uma valorização do preço do minério, consequentemente maior receita para a Vale. Mas, quando a gente pensa em Vale, a gente também tem uma vantagem dela negociar com uma qualidade de minério relativamente mais alta, sobretudo do sistema norte, e que ela consegue negociar com um certo prêmio no mercado internacional também. Além disso, quando a gente pensa no custo caixa dela, C1, que é basicamente o custo que ela tem para extrair o minério e até levar para o porto para ser embarcado, ou então se a gente englobar um pouco mais no break-even de EBITDA, break-even de caixa, ou seja, a partir de qual patamar de preço de minério que a Vale consegue gerar, respectivamente, caixa e EBITDA para ela, a gente observa um distanciamento bem grande, ou seja, uma margem de segurança bem grande em relação ao preço do minério de ferro que está sendo negociado hoje. Ou seja, mesmo que o preço do minério continue a cair ainda mais, ela ainda vai continuar operacionalmente estável, operacionalmente saudável, gerando caixa, gerando EBITDA também. Então, é uma empresa que a gente gosta bastante. Tem também a parte de transição energética, que deve ganhar um pouco mais de força nos próximos anos, com a transição energética, principalmente dos veículos para veículos elétricos, né, fim de veículos a combustão. Hoje representa só 15% da receita, então também é uma linha de crescimento que pode ser destravada. Um outro setor também, né, ainda dentro dessa parte de minério, mas que eu cubro bem de perto, uma empresa que eu gosto bastante é a Gerdau, na parte ali de siderurgia, né? Dentre as três que a gente observa na bolsa, a gente tem basicamente Cessênios e Minas e Gerdau, falando ali das três maiores. Só que a minha preferência vai realmente por Gerdau, justamente pela atuação em diversos setores, em diversos setores, inclusive geográficos. Então, quando a gente pensa, a gente tem a ON Brasil, a gente também tem a ON América do Norte, que vem proporcionando resultados bem interessantes e carregando quase que nas costas o resultado das outras ONs que se apresentaram um pouco mais resumidos, né, nos últimos trimestres em termos de resultado. Tá certo que é um setor que veio apresentando, não só a parte da Gerdau, mas o setor como um todo aqui no Brasil, é uma dificuldade um pouco maior com a entrada mais forte de aço chinês, só que é uma empresa que ela consegue se blindar por conta dessa diversidade, diversificação internacional, mas também por operar tanto aços planos, mas principalmente aços longos, enquanto a gente observa que CSN, os em Minas têm um foco maior em aços planos. Então, como a entrada de aço chinês, aço asiático, em linhas gerais, foi maior nessa parte de aços planos, acaba que o preço de aços longos, né, no caso da Gerdau, não foi tão pressionado assim. Teve uma pressão, claro, a gente sabe, mas não foi tão tanto assim quanto nas outras. E a estrutura de capital da Gerdau, quando eu falo ali em termos de endividamento, principalmente, é algo bastante interessante, operando com endividamento bem controlado, enquanto outras empresas, até dando nome aos bois, até falando ali da própria CSN, apresentam um endividamento um pouco mais elevado nesse atual momento. E tenho tempo para falar de petróleo e gás também? Claro, com certeza. Pode Vamos lá falar, então. Beleza. à vontade. E em petróleo e gás, acho que assim, é importante a gente até fazer a distinção, né? Que a gente tem uma gigante no setor, que é a Petrobras, e as outras menores, né? Destaque para Prio, PetroRecôncavo e 3R, que são as intituladas Junior Oils. Petrobras, quando a gente observa, ela negocia com um certo desconto no mercado, um desconto que veio a ficar ainda maior por conta das recentes desvalorizações dos preços, depois que a Petrobras anunciou que não pagaria os dividendos extraordinários aos seus acionistas, e esse desconto acho que se reflete também justamente nesse risco, um risco político que ao longo do ano de 2023 foi sendo um tanto quanto deixado de lado, um tanto quanto renegado, e veio à tona agora em 2024 de volta com essa questão dos dividendos extraordinários não serem pagos, né? Mas, de toda forma, é uma empresa que é economicamente, é financeiramente saudável, tem valor a ser explorado não só no pré-sal, mas também na margem equatorial. Então, é uma empresa que a gente, aqui na Toro,
gosta dela, só fica um pouco receoso em relação aos riscos que ela pode vir a enfrentar daqui, né, nos próximos meses, nos próximos anos. E falando de Junior Oil, a gente tem as três ali, Prio, Recôncavo e 3R, né? A nossa predileta atualmente no setor é a Prio, uma empresa que tem um operacional um pouco mais estável, já está num nível superior às demais e tem valor a ser destravado, sobretudo com a rua, à medida que a empresa conseguir a licença ambiental para explorar, consegue um lifting cost, que é aquele custo de extração de petróleo bem baixo, já se mantendo baixo já há bastante tempo. Então, igual eu mencionei anteriormente, no setor de commodities acaba que o preço, né, a receita fica um tanto quanto nivelada, mas as empresas conseguem ganhar vantagem competitiva em termos dos custos, e a Prio consegue fazer isso muito bem, operando com custos bem reduzidos. A Recôncavo e a 3R, vou colocar as duas ali, fazer um compilado das duas, são empresas que realizaram aquisições recentemente, principalmente a 3R, que ainda precisam se mostrar e consolidar o portfólio, né? Inclusive, as duas, né, têm a possibilidade de combinação de negócios que veio ali por meio da Marra Energy, que, ao meu ver, é uma combinação de negócios positiva para ambas, mas eu vejo com melhores olhos essa combinação de negócios no caso da PetroRecôncavo, principalmente que ela ficaria responsável pela parte dos ativos onshore, então principalmente no ativo Potiguar, ela conseguiria combinar o polo Potiguar que ela opera, o próprio polo Potiguar que a 3R opera e foi recentemente adquirido da Petrobras, né? Com a conclusão do negócio no ano passado, por volta de junho, mas também ela teria acesso à refinaria Clara Camarão, que hoje é um dos principais empecilhos da Recôncavo conseguir escalar os seus negócios em Potiguar, principalmente porque ela depende de extrair o seu óleo, o seu gás e destinar a uma refinaria que não pertence à companhia, que depende, que hoje pertence à 3R. Então, ela detendo todo o ativo do início ao fim, né, tanto do downstream até o upstream, isso daí também traria algo bem importante, bem relevante para a empresa em termos de negócio. Então, assim, essas são as nossas preferências, né? Se ter ali algum setor de commodity, mas das principais recomendações que a gente tem na carteira e uma das principais empresas também que a gente gosta em termos de setor de commodities. Legal. Bom, se você quiser falar de mais alguma outra empresa também, ali dos setores agrícola, Uhum. proteínas, mas senão a gente posso prosseguir com outras perguntas também. Claro. De proteína, uma das nossas preferidas é JBS, uma empresa que tem os maiores portes e também atuações de uma forma bem diversificada, atuando tanto quanto em boi, mas também em aves. Expansão dos negócios em termos globais, com destaque para Estados Unidos e agora também entrando um pouco mais forte em termos de Austrália, diversas linhas de negócio. Então, empresa que a gente gosta bastante no setor de proteína animal, né? Suzano também, em papel e celulose, é uma empresa que a gente gosta, até a gente vem observando recentemente uma certa retomada do preço da celulose no mercado internacional. Ela fez mínima ali por volta de maio de 2023 e vem ensaiando uma recuperação um pouco mais forte agora ao longo do primeiro trimestre agora de 2024. Então, uma empresa que também a gente gosta bastante, o Projeto Cerrado deve entrar em operação agora esse ano também, então é algo que pode destravar valor e, novamente, reduzir os custos de produção de papel e de celulose, principalmente celulose, né, para a Suzano como um todo. E em termos de grãos, são empresas assim que a gente atualmente não tem nenhuma recomendação em nenhuma das nossas carteiras. Não porque a gente não gosta, a gente tem até algumas preferências, algumas empresas que a gente olha com um certo viés, mas realmente elas não têm espaço hoje nas nossas carteiras, nas nossas alocações, seja porque a gente prefere estar posicionado em commodities através de outras empresas, dentre essas que eu já comentei com você, até mesmo através de outros setores que também são presentes na bolsa e também têm relevância. Então, a gente vê um potencial, um upside melhor nesses outros setores. Legal. Bom, em relação, como
né, para fazer uma análise, para ver quais são todos os aspectos que os investidores têm que ficar atentos nesses setores, né? Pode até, se você quiser se ater aos setores que vocês cobrem mais, Uhum, é, quais são os principais riscos, né, também que esses setores envolvem e oportunidades que você vê agora uhum. nesses próximos meses? Exatamente. Então, pegando ali os setores que a gente cobre, principais riscos e oportunidades. Acho que um dos principais riscos que a gente tem até para a tese de Vale, mas uma tese que envolve mais essa parte de minério de ferro, diz respeito ao crescimento da China, né? A gente tem uma expectativa de que esse crescimento da China retome em algum momento, inclusive o setor imobiliário, o setor industrial, que ele retome em algum momento, mas se ele não retomar, se de fato a gente tiver alguma bolha, essa bolha vier a estourar em algum momento, não se sabe, esse daí pode ser um risco importante para a tese de investimento, porque reduziria de uma forma ainda mais expressiva a demanda por minério de ferro, pressionando o preço e, consequentemente, os números da própria Vale, né? E em respeito até da própria Gerdau, já passando um pouco nesse aspecto, também a gente tem um cenário de, por exemplo, uma economia mais desaquecida em termos mundiais, se a economia, principalmente dos Estados Unidos, continuar dando ali sinais que pode ser que não esteja tão forte assim, apesar da gente ter visto a economia dos Estados Unidos bem forte, bem pujante, né, nas últimas divulgações do PIB, principalmente, mas se em algum momento essa divulgação de crescimento econômico começar a demonstrar que a economia não está tão forte assim, a gente pode acabar tendo como consequência também uma menor demanda por aço lá nos Estados Unidos. Nem aqui no Brasil, eu não sei se em termos ali da Gerdau, se a ON Brasil, sem contar com a força da ON América do Norte, se a ON Brasil sozinha conseguiria suportar resultados tão positivos assim, ao meu ver, seria um tanto quanto difícil, até mesmo pelas margens mais estreitas que a ON Brasil apresenta nos seus resultados, né? Ainda assim, falando um pouco mais geral da parte até de siderurgia, a gente observa que o fator cíclico, ele é um tanto comum e o investidor que tem posição, né, em siderúrgicas deve estar acostumado a isso. Mas até para analisar e mensurar possíveis riscos, algo que eu me atento muito é a questão do endividamento dessas companhias, porque acho que nada pior para uma companhia cíclica ser pega, né, num cenário de contração de ciclo, né? Ou seja, ou até mesmo uma desaceleração migrando para uma contração com um alto endividamento. Se a empresa entra nesse cenário, para ela conseguir captar recursos vai ser ainda mais caro e ela pode entrar num ciclo vicioso de ter que emitir dívida ainda mais cara e em algum momento não conseguir fazer isso, né? Acabar entrando em problemas financeiros mais sérios. Então é algo que eu fico bastante atento e até é um dos fatores que me leva a gostar bastante da Gerdau em termos dessa disciplina financeira que ela apresenta de controle do endividamento e não gostar tanto assim de outras empresas. A exemplo da própria CSN, que hoje apresenta um endividamento bastante elevado. Ela tenta até reduzir o endividamento, é uma meta, é um objetivo da empresa, o que é louvável, é bem-vindo pelo mercado, mas acho que ela ainda está um pé atrás nesse controle em relação à Gerdau, por exemplo, né? Então, acho que são esses os principais riscos, né, quando a gente olha para commodities metálicas e também quando a gente olha para petróleo e gás. Acho que um dos principais benefícios da tese, né, seria o aumento do preço do petróleo. Esse aumento do preço do petróleo vem tentando ser sustentado, por assim dizer, pelos cortes que a OPEP vem anunciando, que mal ou bem conseguem manter o preço acima da casa dos US$ 80, mas também é um setor que está sujeito às variações do ciclo econômico. Em um setor, num momento de menor crescimento econômico, o preço do petróleo tende a diminuir por menor demanda, que às vezes não consegue ser acompanhada por uma menor oferta para manter o preço em patamares elevados, e em momentos em que a economia está se desenvolvendo bem, está havendo uma maior demanda por petróleo, né? Aí a gente consegue observar que aí sim o preço do petróleo consegue avançar. Então isso daí vai afetar as empresas de petróleo e gás como um todo, né? E aí, né, existem, claro, teses um pouco mais micro de cada empresa, né? Até voltando a falar ali da PRIO, o Arru, por exemplo,
com a construção do tieback em relação à frade, tem a possibilidade de destravar também uma produção ainda maior, com um custo menor, e também já veio à tona, né? A empresa ainda não confirmou, mas é algo bem positivo, a possibilidade de aquisição de algum campo, algum ativo internacional, a exemplo do Caribe. Então, essa não dependência somente de Brasil, mas também essa exposição lá fora ajuda também, né? Como uma tese, um favorecimento para essa tese de PRIO, só que pensando num aspecto um pouco mais micro. E até foi ontem, saiu um fato relevante que hoje está movimentando bastante o preço da ação da PRIO, né? Hoje, dia 12 de março, que foi o programa de recompra de ações que a Prio, né, anunciou pela primeira vez, ou foi ano passado ou esse ano, não me lembro bem, a distribuição de proventos para os acionistas e na tentativa de gerar mais valor ainda para os acionistas através desse programa de ações que poderia envolver o montante de até 10% do market cap da empresa, o que é um número considerável, né, quando a gente for pensar na aquisição que a empresa está se propondo a fazer dessas ações que hoje fazem parte do free float da companhia. Bacana, Lucas. Olha, eu acho que a gente explorou aí os principais pontos. Infelizmente, a gente tem um tempo limitado, mas queria Uhum. agradecer a sua entrevista, suas informações e o seu tempo aí de conversar com a gente. Sinara, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com você, aqui na agência CMA. Precisando, pode contar, pode chamar, que eu estou à disposição, tá bom? Tá joia. O CMA Entrevista é um espaço da agência CMA que a gente conversa com especialistas para tentar entender os movimentos do mercado. Hoje eu conversei com o Lucas Serra, da Toro Investimentos. Obrigada e até a próxima. Obrigado, até a próxima.